A paz do Senhor, meus amados irmãos, lição de número 2, a criação de Eva, a primeira mulher, 12 de janeiro de 2020. Essa lição será ministrada na nossa abençoada Escola Bíblica Dominical. O texto áudio está em Gênesis, capítulo 2, versículo 23. E disse Adão: este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. E a nossa verdade prática diz que na criação divina, a mulher é tão importante quanto o homem. Ambos se completam e são igualmente importantes no reino de Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre este texto áureo de Gênesis, capítulo 2, versículo 23. Bom, nosso texto áureo está inserido então no segundo capítulo da Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 2, entre os versículos 18 a 25, que é o capítulo que aborda a criação da mulher. Lembrando que o estilo literário de Moisés, porque nós acreditamos que Moisés que escreveu o livro de Gênesis, não só o livro de Gênesis, mas os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é o Pentateuco. Como nós cremos que Deus revelou para Moisés, cremos na literalidade então de Gênesis. Lembrando que o primeiro capítulo ele dá uma visão geral da criação, é o estilo de Moisés escrever, o estilo literário do escritor bíblico, uma visão ampla nos 31 primeiros versículos, descreve a criação da terra, que é a nossa grande declaração de fé. Nós iniciamos, que é o credo dos apóstolos. Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. Então o capítulo 1, nos seus 31 versículos, está então a criação de um modo geral. Agora, a partir do capítulo 2, o escritor então, seu estilo de escrita, começa a dar as questões especificamente. E aí ele vai falar especificamente como que foi a criação desse ser humano maravilhoso que é a mulher. E disse Adão, então, ao ver Eva, após o ato criativo, que Deus criou a mulher, Adão olha para a mulher e diz: esta é agora osso dos meus ossos, porque de fato foi da costela de Adão que foi então criado esse ser humano, né? Então, claro que ele vai dizer ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Bom, então Adão, o primeiro homem, aprovou, obviamente, a obra de Deus, né? Que é a mulher. Ele reconheceu a profunda comunhão que haveria de ter com aquela criação extraordinária feita pelo Senhor. O mesmo poder divino que havia cumprido a tarefa fez Adão tomar consciência da importância da primeira família que Deus está estabelecendo. A mulher fora formada já equipada com o poder de reproduzir, pelo que aquela obra-prima não precisava ser então repetida. Enquanto que Adão precisou se repetir, criar um outro ser humano, aí a mulher já é criada com a capacidade de reproduzir. Então, ele diz aqui: esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. A palavra tomada aqui, no original hebraico, é edificada, o que nos fornece o quadro de um artífice celeste que usou do seu tempo e de suas habilidades com todo cuidado. A mulher não resultou de uma obra apressada. Nossas mais bem feitas tarefas são aquelas que requerem o quê? Tempo e também sacrifício, exigindo todo o nosso saber, todo o nosso conhecimento e também a nossa persistência. Adão precisou sacrificar uma parte de si mesmo, a fim de que algo melhor fosse formado daquela parte. Deus abençoa esse tipo de dedicação pelo qual o homem se sacrifica. A palavra mulher em hebraico é Isha, Ha-Isha, a mulher, Ha-Ish, o homem. Ish significa homem em hebraico, Ha-Ish, o homem, Ha-Isha, a mulher. Então,
foi tomada do Ishi, essa é a ideia, né? A mulher foi edificada do Ishi, que é homem. Literalmente o termo significa homem ela, ou seja, do homem. Ishi seria do homem. A Vulgata Latina, que traduziu da Septuaginta, mas também Jerônimo utilizou do Antigo Testamento hebraico, ele usa a palavra virago, em imitação ao vocábulo hebraico edificada, né? Pois o latim é a forma feminina de vir, né, do homem. Então é interessante essas construções. O importante é que Deus, na sua imensa sabedoria, no capítulo 1, nos 31 versículos, ele cria tudo e fala, e dá uma nota para a sua criação. 7 vezes ele usa a expressão e viu Deus que era bom, Tov. Abruptamente, a partir do capítulo 2, versículo 18, aparece a primeira negativa divina, quando Deus fala, não é bom. E o que não é bom? Que o homem esteja solitário, que o homem esteja sozinho. Então o Senhor vai criar um outro ser humano para que desse casal, dessa família abençoada por ele, haja completitude, né? O ser humano possa compartilhar seus sonhos, suas ideias, seus pensamentos, dialogar. Isso tudo é muito importante na relação conjugal. E então ele cria um ser humano maravilhoso. Aqui no capítulo 2, versículo 23, ele dá o detalhe como que Adão vai reagir ao ver a obra-prima de Deus tirada do seu próprio osso, da sua própria carne. E aí ele faz essa expressão poética. Esta é agora ossos dos meus ossos, osso dos meus ossos, carne da minha carne. E ele então vai chamar Ish, quer dizer, edificada do homem. Isha, que seria a ideia, a mulher, Ish, homem. Então, Ha-Ish, o homem, Ha-Isha, a mulher, Isha, tirada ou então edificada do homem. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 2, versículos então 18 e 25, que é o contexto, né? Que na verdade é o contexto do nosso textual. Existem então 3 tópicos para nós trabalharmos. O primeiro, apresentar a mulher no plano de Deus. 2, o descrever a criação da mulher. E 3, apontar a missão, o propósito que Deus criou a mulher. Ponto central, tanto o homem quanto a mulher são imprescindíveis ao reino de Deus. O próprio Senhor Jesus disse isso, e Paulo escreveu isso, né? Que diante de Deus não há acepção de pessoas, nem macho, nem fêmea, né? Todos são iguais diante de Deus. Claro que Deus criou os gêneros diferentes, né? Homem é homem, mulher é mulher, mas todos são, diante de Deus não há acepção de pessoas. A introdução, a palavra revela que tanto o homem quanto a mulher, então, são imprescindíveis para o reino de Deus. Isso foi perfeitamente demonstrado no ministério do Senhor Jesus, bem como também dos apóstolos. Então, claro que do ministério de Jesus ao início da igreja, você tem uma maneira do relacionamento homem e mulher, como que Jesus acolhe as mulheres com a mesma dignidade que acolhe os homens. Claro que depois do 2º século, por problemas culturais, então será criado uma doutrina espúria no cristianismo, onde começou a enxergar a mulher como um mal necessário. Mas isso foi um defeito da institucionalização da fé cristã. Isso hoje, pela misericórdia de Deus, nós combatemos isso e respeitamos sim a mulher como tendo a mesma consideração. Claro que existem funções diferenciadas, mas em hipótese alguma ela é colocada como inferior ou de segunda classe. Esses são termos ultrapassados que os cristãos bíblicos jamais acolherão, mas infelizmente isso ocorreu no passado, especialmente na Idade Média e também
por um bom período por culturas patriarcais que infelizmente não consideravam a mulher na sua plenitude. Mas os cristãos nascidos de novo, o movimento pentecostal, nós temos uma percepção diferenciada, em que a mulher tem sim toda a dignidade, todo o respeito, e não há acepção de pessoas diante de Deus. Claro que nós respeitamos as funções construídas por Deus para cada um dos gêneros, mas a mulher deve ser respeitada em toda a sua plenitude. E então a quantidade de mulheres que acompanhavam e atuavam de forma protagonista no ministério de Jesus é imensa, né? Elas serviam ao Senhor com suas fazendas, participaram da ressurreição de Jesus, participaram no dia do Pentecostes. Então você vê a participação muito, nada tímida, mas com bastante destaque. Sem Jesus, as mulheres não seriam emancipadas ao longo dos séculos, porque é Jesus que fala que diante do Pai não há acepção de pessoas, né? É marcante a diferença da condição da mulher em países que foram influenciados pelo cristianismo dos que não foram. Isso é importante, porque às vezes se critica muito o cristianismo. A gente vê muita gente criticando o cristianismo, mas se não fosse o cristianismo, a condição da mulher seria terrivelmente pior. O cristianismo realmente procura melhorar a condição da mulher, principalmente nesse momento histórico que nós vivenciamos. Nesse sentido, o ministério de Jesus foi revolucionário para a condição da mulher no mundo. Ponto 1. A mulher no plano de Deus. A criação de Eva não foi um ato, então, improvisado por Deus. Deus tinha um plano, né, que é a família. E esse plano ele vai desenvolver de maneira maravilhosa, sendo a mulher, então, uma pessoa necessária. O Senhor decidiu racionalmente criá-la a partir de Adão. Primeiro subtópico, a mulher já estava no plano de Deus. Quando, no 6º dia da criação, Deus anunciou a criação do ser humano, tinha ele em mente tanto o homem quanto a mulher. Sem esta ou sem aquele, a humanidade seria impossível. Por isso que Deus criou os gêneros distintamente, macho e fêmea, homem e mulher, porque deste casamento criado por Deus é o único que tem potencial, eu estou dizendo potencial, de continuação da espécie humana, né? Porque é de um homem e de uma mulher, da semente de um homem, do óvulo de uma mulher, é que ocorre então a continuação do gênero humano. Por isso que eu disse potencial, porque pode ocorrer as exceções, por exemplo, o caso de uma mulher ser estéril, de um homem ser estéril, pode ocorrer, mas a gente chamaria isso como exceção, né? Ou naturalmente, ambos têm o potencial de vida, a semente masculina e o óvulo feminino. Então, esse é o arranjo que Deus fez, é a invenção divina, a família, homem e mulher. Esse é o modelo de Deus. Mas tem outros modelos, mas são modelos do homem ou de outros pensamentos. O divino, o bíblico é esse. Criou Deus homem e uma mulher. Esse é o modelo que Deus inventou. E nós, como cristãos, abraçamos esse modelo. Nós não temos nada com os outros modelos. Os outros modelos ficam para lá. O mundo é que cria. O mundo cria modelos. E são modelos do mundo. O modelo criado por Deus é um homem e uma mulher. Esse é que Deus abençoou, que tem um potencial de vida e é o que nós defendemos. E não temos nada com outros modelos apresentados pelo mundo. O mundo apresenta os seus modelos, como a gente vive no mundo, a gente respeita os outros modelos e queremos ser respeitado o modelo que Deus ensinou aos cristãos, que é um homem e uma mulher. A decisão de formar a mulher. 2. A formação de Eva foi um ato muito particular de amor e bondade do nosso Criador para com o homem. Afinal, Adão é designado na Bíblia como filho amado e querido de Deus. Ao contemplar a solidão do primeiro homem, então Deus
nosso Pai que nos ama, ele diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora. Olha que interessante. A palavra adjutora é a mesma utilizada para Deus em relação ao seu povo de Israel. Então Deus é o socorro bem presente na angústia para Israel. É o adjutor. Então mesmo o papel de Deus em relação a Israel é o papel da mulher em relação ao homem. Olha que papel extraordinário, não é? Ao contemplar então a solidão, Deus, em Gênesis 2:18, diz, não é bom. É a primeira negativa divina. Não. Lotov, não é bom. Na criação da espécie humana, homem e mulher, o verbo fazer é usado pela divindade na primeira pessoa do plural. Então, se você ler lá em Gênesis 1:26, ele fala, façamos o homem à nossa imagem. Por quê? É a atuação da Santíssima Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando na criação. Professor Alberto, mas não pode ser que Deus estaria falando para os anjos? Não. Por quê? Porque nos versículos seguintes diz, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Não foi a imagem de anjos, não foi a imagem de criaturas, não, foi a imagem de Deus. Então, os próprios versículos seguintes fecham a possibilidade de Deus estar falando para anjos. Ele estava falando apenas, então, para as pessoas da unidade divina. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas distintas em unidade divina. Por isso que o homem foi criado à imagem de Deus, no sentido dos seus atributos comunicáveis, que é amor, justiça. Então trata-se de uma decisão formada e colegiada pela Santíssima Trindade. Todavia, na formação de Eva, o Senhor usa o verbo agora na primeira pessoa do singular, do tempo presente. Ele diz, far-lhe-ei, realçando a iniciativa particular do Pai, sempre amoroso, solícito e atento à necessidade de seus filhos. Interessante essa percepção, claro que é apenas uma das muitas interpretações teológicas. 3. A mulher, uma pessoa necessária, um ser humano necessário. Sem a mulher, não é possível dar continuidade da espécie humana. Homem não reproduz se não tiver uma mulher. Então, os 2 gêneros são importantes e a família bíblica, a família acolhida pelo cristianismo, segundo a ordem do Senhor, é esse, um homem e uma mulher. Se por um lado a mulher provém do homem, por outro, todo homem, exceto Adão, provém da mulher. Nós nascemos de uma mulher. Portanto, há entre ambos os sexos harmonia e perfeita completude. Esses homens aí que são violentos com a mulher, que desrespeitam, são gente usada pelo diabo. São pessoas que têm uma formação torta, não entendem a grandeza de Deus. Quando você respeita uma mulher, você está glorificando a Deus, meu amigo. Quando você trata bem a sua esposa, quando você trata bem uma mulher, mesmo se não for a sua esposa, quando você trata bem uma mulher, o nome de Deus está sendo glorificado, porque a mulher foi criada por Deus, na inteligência divina, para ser o quê? Aquela que vai permitir a continuação da espécie humana. Então é seríssima a questão. Então o que você vê hoje de infanticídio, isso é obra de Satanás, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu não quero tirar a responsabilidade de muitos homens que fazem isso por sua construção cultural, por sua maldade, por sua crueldade. Essas pessoas são pessoas abomináveis diante de Deus. Um homem que agride sua esposa, um homem que violenta uma mulher, essas pessoas são abomináveis diante de Deus. Mas é minha filha, mas é minha esposa. Abominação. Se Deus me livre e guarde, se alguém está me ouvindo aqui e agride uma mulher, está cometendo um ato abominável diante de Deus. Isso aí é abominável. Sabe o que é abominação? É pecado. É algo horrível. Então, o que nós vemos hoje, esse negócio que está muito comum no Brasil agora, porque a imprensa começou a dar destaque e fez muito bem, né? Esse feminicídio que a gente tem assistido, infelizmente, essas pessoas que têm feito isso têm cometido atos terríveis diante de Deus. Então nós cristãos não podemos, em hipótese alguma, aceitar qualquer tipo de justificativa de um homem que agride
uma mulher. Isso é uma coisa muito perversa, cruel e abominável diante do Senhor. Então nós temos que, a vontade de Deus é que a gente trata todos os seres humanos e nenhum homem tem que achar que é superior a uma mulher. Não, não é superior. O que Deus deu para nós foi uma condição espiritual de cabeça. Mas por que Deus me pôs como cabeça na minha casa? Porque eu sou superior à minha esposa? Não. Eu fui estabelecido como cabeça, como autoridade espiritual, para ser um abençoador do meu cônjuge e um abençoador dos meus filhos. Isso é autoridade espiritual. Então o homem recebeu a autoridade de Deus, a autoridade espiritual como sacerdote da casa. E não para ser um déspota. Tá? Toda essa atitude ditatorial, autoritária, déspota, mandão, isso não provém de Deus. Isso é coisa do mundo, ideologias do mundo, culturas do mundo ou influência de Satanás. Agora, quem nasceu de novo, quem é uma nova criatura, um homem de Deus, sabe qual é a sua posição como cabeça da casa, tem autoridade espiritual no seu lar. E a mulher sabe que a tutora é aquela pessoa maravilhosa, assim como Deus cuida de Israel, ela cuida do seu cônjuge, da sua família. Essa é a família da Bíblia. Ah, mas o mundo não concorda. Mas eu também não concordo com o mundo. E daí? Eu não estou nem aí com o que o mundo diz. Ah, mas isso aí é uma coisa absurda para o mundo. As coisas de Deus é loucura para quem perece, irmão. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então nós amamos o que Deus estabeleceu na sua santa palavra. E todos que lutam para andar em espírito não vivem praticando as coisas da carne. Agora, o homem carnal do mundo, eu vou esperar o que dele? Eu vou esperar o que de uma pessoa que não entende o que significa autoridade espiritual? Eu vou esperar o que de uma feminista que ataca a palavra de Deus? Nada. Mas essas coisas são do mundo, irmão. E o mundo passa. Mas quem faz a vontade de Deus permanece. Então as famílias alicerçadas na palavra de Deus são fortes, firmes. Agora, quem é alicerçado na conversa do mundo não permanece, porque o mundo passa. Então que Deus te ajude, que você seja alicerçado na santa palavra de Deus. Alicerce sua vida. Ore, busque a presença de Deus, busque o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Peça para Deus sobrenatural. Você precisa de poder. Sem o sobrenatural de Deus, você vai perder a vivificação. Então busca experiências com Deus, consagra a sua vida. Você como sacerdote da casa, você que é pai, abençoa sua esposa, abençoa seus filhos, abençoa as pessoas, porque Deus nos chamou para sermos abençoadores. Lembra que Deus falou para Abraão? Se tu uma bênção. Essa é a vontade de Deus para a minha vida como pai e para a sua vida. Então, síntese do tópico primeiro, a criação da mulher não foi um ato improvisado de Deus, mas foi planejado. A nossa família, que coisa gloriosa. Graças a Deus, Deus planejou para nós uma família. Graças a Deus. Há um subsídio aqui, e vem então o tópico 2, a criação da mulher. A formação da mulher foi um ato mais elaborado e complexo do que a criação do homem, pois envolveu o uso de uma anestesia natural, um procedimento cirúrgico. A nossa querida irmã Wanda Costa, de saudosa memória, esposa do nosso patriarca, pastor, presidente da nossa Confradesp, do Belém, pastor José Wellington Bezerra da Costa, a irmã Wanda, mãe do nosso pastor Paulo Freire, ela, várias vezes que nós tivemos reuniões onde tinha a maioria de mulher, e ela dá uma palavra para as mulheres, ela dizia que enquanto o homem foi feito aí de barro, fez ali, saiu o homem, a mulher não. A mulher já foi feito de algo já mais sofisticado, Então a mulher é uma coisa mais sofisticada, mais fina. Ela sempre falava isso, E tem sentido, Tem sentido. E o pastor Cláudio Honor de Andrade, ele usa então um termo aqui alegórico muito bonito. Ele fala assim, a primeira anestesia. Em primeiro lugar, o Criador agora também cirurgião, e você imagina, Hoje tem programas de cirurgias aí, então você imagina Deus como um perito, um cirurgião perfeito, coloca Adão para dormir, anestesia, dá um sono profundo no primeiro homem, e só tem ele, não tem mais nada, porque, como eu disse, o homem depende de uma mulher,
tem gêneros diferentes para poder haver a procriação. Isso foi uma coisa, um plano de Deus. E você vê, irmão, não adianta. O diabo pode fazer o que ele quiser, não dá. Tem que ser um homem e uma mulher para haver a continuação da espécie humana. Essa invenção aí de querer, não vou simplesmente dizer que é uma coisa diabólica, né? Tem coisas que infelizmente ultrapassa isso, né? Lamentavelmente. Mas se depender de certas relações que o mundo propõe, de mesmo gênero, homem com homem, mulher com mulher, acaba a humanidade, se depender de certas ideologias aí do mundo, né? Então veja que interessante, como que a mente sábia de Deus fez as coisas certas, né? E aí ele fala sobre a primeira cirurgia, estando Adão já adormecido por um profundo sono, Deus então abriu o peito, extraiu lá a costela, em seguida fechou a cisão com a carne, e a cirurgia bem sucedida, a plástica perfeita. Deus conhece plenamente a nossa estrutura, porquanto Ele é o nosso Criador, o seu Filho também é perfeito cirurgião, né? 3. A primeira engenharia genética, da costela extraída de Adão, o Senhor forma Eva, a primeira mulher. Olha que coisa! Aqui, como em toda a Bíblia, não temos nenhuma narrativa mitológica, trata-se de um relato histórico, real e confiável. Mas, isso aqui não é um símbolo? Não, irmão, hoje os cientistas estão fazendo isso também, eles pegam uma célula e estão clonando e fazendo tanta coisa, só que faz ainda com limitação. Imagina Deus, que é Deus. Então, o que as pessoas achavam que era impossível, hoje a própria ciência mostra com uma célula eles clonam, fazem coisas. E Deus, que é Criador, faz com muito mais excelência. Então, se o homem consegue fazer coisas extraordinárias hoje, tudo bem. Eu até entendo que antigamente as pessoas tinham dificuldade de crer nisso, né? Uma célula pode fazer alguma... Hoje, cientificamente, meu amigo, hoje você faz coisas tremendas, né? O que andam fazendo por aí nem sabe, nem chega para nós. Mas imagine então Deus, que é Criador, se o homem já consegue fazer tanta coisa com uma célula, com um pedacinho de osso, um pedacinho, quanto mais o nosso Deus, né? Então o que parecia ser apenas um símbolo, né? Um mito, hoje se sabe que é possível, porque cientificamente também se faz coisas extraordinárias. Quanto mais o Deus Criador está muito superior à mente humana. Então observemos que da costela de Adão, o Criador coleta o material genético ideal do homem para a formação da mulher. Então salientamos que Deus não criou Eva como um clone de Adão, né? Hoje as pessoas estão fazendo clone, né? Então, mas se elas conseguem fazer isso, quanto mais Deus, né? Claro que Deus então não criou um clone de Adão, criou um outro ser humano, mas ele usou do material genético de Adão, né? Isso é o que aconteceu, é da costela. Antes criou então Eva como uma pessoa autônoma e consciente de sua existência e missão do mundo. Isso que ainda os cientistas não conseguem fazer. O cientista até clona, mas é uma cópia, não é uma coisa autônoma, né? Deus não. Deus, ao invés de criar simplesmente um clone, ele criou um ser humano autônomo, mas com o mesmo material genético do primeiro homem. Então, síntese do tópico 2. A formação da mulher envolveu o uso de uma anestesia natural, um procedimento cirúrgico e a inauguração da engenharia genética. Eu só citei esses exemplos de clone, de desenvolvimento genético, apenas para dizer para você o que antigamente era impossível na medicina, hoje já se percebe que já não é tão impossível. E mais para frente, se Deus permitir, imagina o que vai acontecer, né? Nós temos um outro subsídio bibliológico e o terceiro tópico, que é a missão, né? O objetivo. A missão da esposa. Bom, qual gentil e solícito pai, o Senhor Deus conduziu Eva, a primeira mulher, a Adão. E deve ter sido uma cena extraordinária, né? Muito bonita, né? E Adão, então, fez um poema que está registrado, que é o nosso texto áureo. Esse poema, esta agora é osso dos meus ossos. Então ele tinha consciência de que Deus tinha tirado dele, né? E carne da minha carne. Esta será chamada varoa,
porquanto do varão foi tomado. Nessa missão, a mulher ajudará o esposo com seus conselhos sábios. A mulher é um ser humano muito mais sensível, né? Tem muito mais percepção do que o gênero masculino, que é mais racionalista, né? Então, uma mulher de Deus, com suas orações, com seu trabalho, é uma bênção, né? Ela, então, é a que basicamente tem capacidade administrativa de um lar, na questão econômica, na questão das necessidades. A mulher é muito mais sensível para fazer isso. Mas se a esposa não for sábia e idônea, ela também vai ser um problema em relação ao seu esposo. A Bíblia diz que a mulher tola destrói o lar, enquanto a mulher sábia constrói, edifica, a tola destrói. 2. Uma missão extraordinária, né? Só o gênero feminino tem a capacidade, então, de gerar, de ser mãe, a maternidade, que é algo extraordinário dado por Deus. Maternidade, Paulo fala que a mulher, ela aponta para a salvação porque o Messias nasceria de uma mulher. Se ele, lá em Timóteo, ele vai salvar-se-á dando à luz a filhos, no sentido de a esperança messiânica viria através da mulher, né? Através da gestação que o Messias nasceria, né? Então, em relação aos filhos, a mulher orienta e apoia, apoiada pelo esposo, é a real e a mais autorizada educadora dos filhos. Ela tem essa capacidade. Inclusive, muitas sociedades hoje se está pensando em trabalhar com a mulher, porque é a mulher que transmite a cultura. Então, se um menino às vezes cresce agressivo, muitas vezes é porque ele viu alguma reprodução com o apoio da própria mulher. Então a mulher pode mudar esse quadro, ensinando o menino a ser um respeitador em relação aos gêneros, né? Mostrando o respeito em relação aos dois gêneros, né? Na igreja primitiva, a irmã Loide e a irmã Eunice, né, que é a mãe e filha, respectivamente, Loide é a avó de Timóteo e Eunice a mãe de Timóteo, elas educaram Timóteo a ser uma bênção. Está escrito em 2 Timóteo 2,5. Paulo reconhece isso. Sem o trabalho, então, dessas santas mulheres, o apóstolo Paulo não teria condições de integrar o jovem à sua equipe missionária. Porque Timóteo era muito prematuro, era muito jovem, mas tinham recebido orientação dessas mulheres piedosas. Embora criado entre duas culturas, né, porque a mãe dele era judia e o pai era grego, ele recebeu então uma formação maravilhosa. E 3, a missão como súdita do reino de Deus. Ao lado do seu marido, a mulher poderá ajudar os que ainda não demonstram a esperada maturidade cristã. Então Paulo, falando tanto para Timóteo como para Tito, que eram jovens obreiros, fala para tratar as jovens como irmãs, as mulheres mais idosas como mãe. Olha o tratamento que deve ser dado para a mulher. O Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 7, ele fala que nós, maridos, temos que honrar a mulher, a esposa, né? Elogiar, honrar a mulher como sendo um vaso mais frágil, mais sensível, mas que são coerdeiras de Cristo, das bênçãos. E ele joga até uma expectativa espiritual, porque o marido que não respeita a sua esposa, que não trata a sua esposa com carinho, como uma verdadeira adjutora, as orações desse marido nem é ouvida. Olha que coisa forte, né? Mas é isso que o apóstolo Pedro, há 3.000 anos atrás, nos orienta na santa palavra de Deus aqui, na sua primeira carta, no versículo 7, ele diz assim: igualmente vós maridos, coabitai com elas com entendimento. Olha, então até o relacionamento conjugal tem que ser com muita sabedoria, com entendimento, não é de qualquer maneira. Então a Bíblia nos dá excelentes ensinamentos. Olha lá, dando honra à mulher. Mulheres e crianças têm uma necessidade enorme de palavras afirmativas. Por isso é importante o marido falar para a esposa: eu te amo,
você é uma bênção, você me inspira. Hoje nós temos até agora o WhatsApp, você pode mandar um monte de coraçãozinho para sua mulher. Você pode fazer isso durante o dia, manda coração para sua esposa, porque ela vai entender que você está dizendo eu te amo, né? Mas é importante falar isso para a sua esposa, apreciar, elogiar, porque tem marido que só vê defeito, só consegue achar problemas. Não, irmão, elogia a sua esposa. Estamos iniciando o ano de 2020, elogie o seu cônjuge, aprecie, honre a mulher, é que está dizendo o versículo, honra. E o que mais que ele diz? Como um vaso mais frágil, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida. E aí vem uma perspectiva espiritual, para que não sejam impedidas as vossas orações. Você sabia que tem gente que está tendo oração impedida? Às vezes é uma pessoa, coitada, ou sinceramente errado, né? A pessoa até sincera, ora a Deus tudo, mas trata mal a esposa. Então Deus não está ouvindo a oração dele. Então um convite bíblico para você tratar bem a sua esposa com muito carinho, com muita honra, e a hora que você for orar, o céu vai abrir para você. Olha que coisa maravilhosa, não é? Então, nós precisamos entender isso. Então, ao lado do seu esposo, elas podem então mostrar essa maturidade espiritual, te ajudar, não é? Haja vista o exemplo de Áquila, né? A esposa dele, Priscila, era uma bênção na vida dele, né? Casal de Deus. Síntese do tópico 3, então. Deus criou então a mulher para cumprir a missão de mãe, de esposa e de súdita do reino de Deus. Nós temos outro subsídio aqui, teológico, muito importante, que é a postura que o cristão deve ter em relação à sua esposa. E lembrando que, inclusive, o homem crente santifica a esposa que não é crente, né? Se você é casado com uma mulher que ainda não nasceu de novo, você vai santificá-la pela sua atitude, pela bênção que você será na vida da sua esposa. E se porventura a irmã é casada com um homem que não é crente, a irmã vai abençoar e vai santificar o seu esposo. Ele vai ser santificado, os seus filhos serão santificados. Então nós somos santificadores dos nossos lares. Olha que coisa maravilhosa. Considerações finais. Então o Senhor Deus criou a mulher com a nobre missão de auxiliar, de completar o homem, o marido e a família. Então aí Deus fechou a família, né? Um homem, uma mulher, família, graças a Deus. E olha que a Bíblia começa com o primeiro casamento, e quando Paulo vai falar da relação profunda, espiritual que o Senhor tem com a igreja, ele vai citar o relacionamento lá em Efésios do homem e da mulher, né? Ele fala, vós marido, amai as vossas mulheres, né? E vós mulheres sejam submissas aos vossos maridos, no sentido de que, assim como nós entendemos o amor de Cristo, então nós submetemos voluntariamente a Cristo, porque Ele morreu por nós. Olha que amor extraordinário, né? E a Bíblia termina com casamento, que é Apocalipse, que é o casamento do noivo, que é o Senhor Jesus, com a noiva, que é a igreja. Olha que coisa bonita, né? Então juntos, né, o homem e a mulher, a família, forma a humanidade. Sozinhos, isolados, acaba. Se um homem for morar numa ilha sozinho, quando ele morrer, acabou, né? Se dois homens, como o mundo tem um modelo agora de relacionamento, né? Eles chamam de relações homoafetivas, essas coisas, coisas do mundo, né? Mas se o mundo continuar trabalhando esse tipo de relacionamento e se colocar essa gente numa ilha, acaba, a hora que eles morrerem acaba tudo, porque não tem como reproduzir, não tem a bênção e o potencial da continuação da espécie, né? Então, sozinhos ou isolados, ou com esses tipos, outras relações que não são as relações da Bíblia, mas do mundo, a humanidade desaparece, né? Por esse motivo, a missão da mulher cristã, a semelhança da esposa virtuosa de Provérbios, deve ser cumprida de acordo com a palavra de Deus e sempre com o auxílio do Senhor. A mulher, enfatizo, deve ser vista e tratada como coerdeira da vida eterna. Ele cita 1 Pedro 3,7. Deixa eu falar uma coisa para você, irmã.
Você mulher, professora, dirigente do círculo de oração, esposa de obreiros, você que é mulher, você é uma bênção. Deus te criou para glória e honra, viu, minha irmã? Você foi criada por Deus, você é objeto do amor de Deus. Deus te ama, minha irmã. E a mesma posição que Deus tem para Israel é a sua função. Tá? Socorro bem presente na angústia. Adjutor. Deus é o adjutor de Israel. A mulher é a adjutora do seu cônjuge. Isso é maravilhoso. Que Deus continue abençoando a sua vida. E eu quero convidar você para entrar no meu site, é www.professoralberto.com.br. Compartilhe essa lição de número 2 para muitas pessoas poderem também ter a oportunidade de fazer essa reflexão. E eu quero fazer um convite para você, se você tem condições econômicas e quer fazer uma visita em Israel, se Deus nos permitir, no mês de novembro, do dia 16 ao dia 24, são 9 dias, eu vou levar a 6ª caravana. Se você quiser viajar comigo, o pacote todo da viagem, $3.290, você pode dividir até em 22 vezes, agora 10 vezes ou 11 vezes, 10 vezes em boleto, e você pode também pagar os demais 12 vezes no cartão. Então você pode dividir até 22 vezes sua viagem. Entre em contato com a nossa Renova Turismo, essa agência abençoadora. Entra lá em contato, fala que você quer viajar para Israel com o grupo do professor Alberto, agora em novembro de 2020. Vai ser uma bênção a gente fazer esse curso teológico, que é um verdadeiro curso teológico em loco, sentir a presença de Deus, crescer na graça e no conhecimento, conhecer a geografia, a história. É uma grande bênção e eu convido você para investir em você. Você que é professor, irmã líder do círculo de oração, pastor, isso é muito bom você fazer essa viagem, tá bom? Vai ser uma grande honra se você puder viajar com a gente. Tá aí o telefone, você pode anotar aí e ligar. O nosso telefone é 019 98372 1193. 019 98372 1193 ou 019 3241 2424. 019 3241 2424. Tá aí na tela, anota, liga lá na Renova Turismo, fala: olha, eu quero ir visitar a Terra Santa, Israel, com o grupo do professor Alberto. Novembro de 2020, 16 a 24 de novembro, vai ser uma grande bênção e eu convido você para fazer parte do nosso grupo. Fique na paz do Senhor.